Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Tudo ok? Espero que sim. Sim? Que bom. Bem, nessa nossa semana, iremos abordar sobre o imperialismo na África. Iremos entender de que forma os países da Europa dominaram o continente africano e com qual objetivo ocorreu esse domínio. Também iremos perceber que foi um processo onde não foi tão agradável para a população africana, porque eles foram dominados, e aí se iniciou um processo de escravidão e exploração num território que pertencia ao povo africano, mas que o europeu se denominou dono desse território. Vamos entender como foi todo esse processo. E eu peço a vocês que, para começar a nossa aula, peguem caderno, lápis ou caneta para fazerem anotações que vocês acharem importantes para o desenvolvimento da atividade que é proposta. Que atividade vai ser essa? No final das nossas duas aulas, vocês deverão montar um mapa mental e me enviar a foto no CLES, valendo nota de trabalho para o terceiro bimestre. Não esqueça, caso não envie, infelizmente você não vai receber a sua nota que corresponde à atividade. Estão prontos para a nossa aula? Podemos começar? Vamos lá! O imperialismo no continente africano ocorreu ao longo do século XIX, onde, até 1876, apenas 10% do território estava em posse de colonizadores. Quem eram esses colonizadores? Povos europeus. Já em 1900, o domínio europeu já correspondia a 90% do território. A princípio, a exploração europeia estava espalhada ao longo da costa, ou seja, na parte litorânea, com fortes postos comerciais que garantiam o tráfico de escravos. Isso quer dizer que o processo de imperialismo na África ocorreu por conta de escravizar a população e levar para os países, principalmente para a América, para que esses povos eles fossem explorados economicamente. As primeiras dominações em larga escala, ou seja, em grande produção, começou com a França e Grã-Bretanha. A França começou ocupando a Argélia, a Tunísia e depois o Marrocos. Assim, estava criada a África Ocidental Francesa, que eram os três países europeus sob domínio da França. Já por sua vez, a Grã-Bretanha passou a se apoderar do território do Egito, Sudão e o sul da África. Isso significa que passou a ter 3 países de denominação. Em 1876, o rei da Bélgica, conhecido como Leopoldo II, dominou toda a área atual do Congo, ou seja, o território do Congo passou a ser dele. Então, já tem 4 países da África sobre seu domínio. A região ficou sob o domínio pessoal do monarca, ou seja, de Leopoldo II, até o ano de 1908, quando ela foi vendida ao governo da Bélgica e correspondente a 80 vezes o tamanho do país dominante. Como assim, professora? Se o país não era deles, eles chegaram e disseram que, pronto, agora a terra é nossa? Não, eles entraram em conflito. Mas como os africanos não tinham armas, não tinham domínio de luta, de guerras, porque eles não eram acostumados com essa disputa territorial, então eles acabaram perdendo. E aí a Bélgica se achou no direito de vender o território e acabou vendendo. Um dos principais motivos da dominação europeia estava relacionado às riquezas naturais da África. Então, eles iniciaram com o processo de escravizar a mão de obra para trazer o continente americano. E um dos principais objetivos, além dessa exploração da mão de obra, ainda era a questão das riquezas naturais. O território era exuberante em pedras preciosas, matérias-primas vegetais e minerais. Aí deve estar se passando pela sua cabeça. O território do continente africano não é pobre? Não só vive o povo passando fome, crianças morrendo desnutridas? Não, não é.
território do continente africano ele não é geralizado, ou seja, ele não é totalmente pobre. Tem as riquezas naturais, tem as matérias-primas vegetais e minerais, mas a forma que ele é explorado e o retorno desse dinheiro para a sociedade é diferente, porque eles têm a seguinte visão: quanto mais pobres eles ficarem, mais necessitam da gente, então menos vão reclamar, menos de conhecimento eles vão ter. Então a gente fica mais rico, ou seja, rico mais rico, pobre mais pobre. E como estratégia de dominação foram usadas algumas negociações, que foram políticas, manobras militares e religiosas. Para as negociações políticas, os chefes tribais, ou seja, os chefes das tribos africanas, faziam acordos comerciais com os europeus, com os países europeus. Estes levavam os produtos da África para ser comercializado na Europa, enquanto os europeus forneciam armas aos africanos. Só que lembrando que muitas dessas armas que eles forneciam eram armas quebradas. Então eles agiam de má fé. A fim de expandir o território, os próprios europeus se aliaram com tribos e participavam das guerras travadas entre eles. Os europeus se aliavam a algumas tribos que tinham questão de dominar as terras porque não queriam que os europeus se apoderassem daquela terra, então acabavam invadindo povos africanos e aí acabam entrando em conflito por conta disso, garantindo assim mais terras e aliados poderosos. Dessa forma, surgiu um momento mais conhecido dentro do imperialismo africano, que é a partilha da África, a partilha do território. Todo o continente africano passou a ser dividido, passou a ser dominado por europeus. O ápice do imperialismo aconteceu em 1885 com um acordo selado na Conferência de Berlim, onde garantia a liberdade comercial para todos os países em certas áreas. Significa que todos os países europeus podiam explorar o território da África. Igualmente, a reunião serviu para determinar as fronteiras do território africano. Qual país europeu iria ficar com território? Após a Conferência de Berlim, a África foi dividida em 50 estados, ou seja, foi dividida em 50 lotes de terras. Os termos do acordo não respeitavam as divisões étnicas tradicionais e geravam impactos dentro das nações, porque os europeus eles não estavam preocupados com a questão religiosa, com a questão cultural do povo africano. Ele não estava preocupado como eles iriam agir, eles queriam apenas explorar. E por esse motivo, que ainda nos dias de hoje, alguns países permanecem sobre rivalidade étnica, causando guerras civis e pobreza extrema. A partilha do continente africano também está relacionada entre as justificativas da Primeira Guerra Mundial, ou seja, acordos políticos feitos da Primeira Guerra Mundial. Descontentes com a divisão e sem mais territórios para conquistar, as grandes potências entraram em desacordo e exigiram a revisão da partilha, porque eles queriam ter mais do que os outros. Contudo, na Conferência de Berlim, que foi realizada entre novembro de 84 e fevereiro de 85, ou seja, foram alguns meses de discussão e debate que ocorreu no país da Alemanha, por isso que é chamada de Conferência de Berlim, foi presidida pelo chanceler do Império Alemão, Otto von Bismarck. O evento durou 3 meses e todas as negociações eram secretas, como era habitual naquele tempo, ou seja, não era mencionado para todo mundo que iria haver uma conferência, um encontro, que eles iriam disputar territórios e fazer acordos, não. Essas conferências, elas costumavam ser muito durante a noite, pela madrugada, nem todos os políticos estavam sabendo, eram apenas as altas patentes de cada país, eram grandes membros para se reunir exatamente para não ter movimentos de rebeldes, pessoas revoltas e aqueles que tentassem dar o golpe e se apoderar de mais terras. Oficialmente, a reunião serviria para garantir a livre circulação
e comércio na bacia do Congo e no rio Níger. O compromisso de lutar pelo fim da escravidão no continente. Ou seja, queriam acabar com essa questão de escravidão no continente. Contudo, mais uma vez, a ideia era resolver os conflitos que estavam surgindo entre alguns países esses da Europa, pelas possessões africanas e dividir igualmente, ou seja, amistosamente, os territórios conquistados entre as potências mundiais, potências essas que fizeram parte da Primeira Guerra Mundial. Todos tinham interesses em adquirir a maior parte do território, ou seja, eles queriam maior parte desse território, visto que a África é um continente rico em matérias-primas. Assim, vamos entender de que forma cada país ficou com pedaços de terra na África. Vamos ver quais foram esses países europeus que dominaram terras africanas e quais foram essas terras que eles tiveram posse. Começando por Portugal. Portugal, após a independência do nosso Brasil, que é uma curiosidade para vocês, conseguiu manter suas possessões africanas, ou seja, mesmo tendo o Brasil como uma grande riqueza de exploração, eles também viram a África como esse processo de exploração. E por que Portugal conseguiu ter pedaços de terras africanas sobre seu domínio? Porque ele foi o primeiro país a fazer as grandes navegações e porque ele tinha apoio da Inglaterra. Quais foram os territórios conquistados por Portugal na divisão? Angola, Cabo Verde, Guiné e Moçambique. Aí vem um ponto para vocês. Esses são os principais países africanos de origem dos nossos escravos brasileiros. E aí dá-se início ao nosso processo de miscigenação. O país terá problemas com a Bélgica, Inglaterra e Alemanha, que desejavam expandir seu território na África. Mesmo a Inglaterra sendo parceiro comercial de Portugal, nesse momento ela não queria saber de acordos, ela queria as terras para ela. A Espanha ficou com as ilhas Canárias, Ceuta, Saara Ocidental e Melilla, para abastecer suas colônias caribenhas com escravos. Contava com o comércio feito pelos portugueses, franceses e dinamarqueses, ou seja, os escravos que eram comercializados por Portugal, pela França e pela Dinamarca, porque ele não queria explorar a população do seu território, que ele havia se apossado com mão de obra escrava para o continente americano. Ele queria explorar dentro da própria África para extrair os recursos naturais. Mais tarde, a Espanha invadiu a Guiné Equatorial e conquistou essa terra para ele. O terceiro país da partilha da África, Bélgica. O rei Leopoldo II escolheu para si um território isolado, ou seja, ele escolheu seu próprio território e de difícil acesso no centro do continente. A intenção de Leopoldo era possuir uma colônia de tal forma que seus pares europeus, ou seja, os países europeus, não quisessem se apoderar dessa terra e para escrever a Bélgica como uma nação imperialista, como a Inglaterra e a França, porque ele queria ter um domínio de um território, ele achava que não ia ter grande importância para outros países europeus e ele poderia se tornar um país imperialista. Dessa maneira, o Congo belga fazia fronteira com várias colônias de outras nações. Isso geraria conflito no futuro, mas ele não pensou nesse ponto de conflito. Ele pensou numa questão de ter um maior território, e o maior território no momento para ele era o território do Congo, e se tornar um grande imperialista. Chegamos ao quinto país europeu que fez parte da partilha da África, Inglaterra. Era a maior potência econômica no século XIX por conta da Revolução Industrial. No entanto, precisava de mais matérias-primas baratas para manter o ritmo do seu crescimento, ou seja, para se manter a maior potência industrial. A Inglaterra foi ocupando territórios que pertencem à Nigéria, Egito e África do Sul. Tal era a certeza de superioridade do povo inglês que alimentava-se a ideia de construir uma ferrovia ligando o Cairo à cidade do Cabo, ou seja, ele queria desenvolver industrialmente também o continente africano. Para isso, o país tinha que invadir áreas como Quênia, Sudão, Zimbabue e aí entrar em conflito com praticamente todos os outros países europeus, com o intuito de manter a sua
questão de potência industrial. Para ele colocar em prática essa questão da ferrovia, ele primeiro teria que dominar territórios, entrar em disputa com outros países europeus. Entrando em disputa com esses países, ele poderia gerar uma nova guerra mundial. Então, ele acabou tendo uma visão de que poderia explorar apenas dentro desse território que ele já tinha e esperar uma oportunidade de dar o contragolpe a qualquer um desses países que tivessem fragilizados. A França ocupou o território do Senegal, a fim de garantir o fornecimento de escravos para suas colônias no Caribe, lembrando o continente americano. Ao longo do século XVIII, seus navegadores ocuparam várias ilhas no Oceano Índico, com os países de Madagascar, Maurício, Comores e Reunião, que são ilhas dentro do continente africano. No entanto, foi no final do século XIX que ele conseguiu acertar 344 tratados com chefes africanos, ou seja, conseguiu acordar com tribos, com terras que ainda tinham domínio do povo africano e fechar acordo com eles. Assim, ele conseguiu dominar quais territórios? Argélia, Tunísia, Marrocos, Chade, Mali, Togo, Benin, Sudão, Costa do Marfim, República Central Africana, Djibouti, Burkina Faso e Níger, o maior número de territórios. Além de enfrentar os habitantes que não aceitavam a invasão, os franceses tratavam várias guerras contra os alemães, pois eles também queriam tomar suas possessões. Como assim, professora? Não entendi. Deixa eu explicar. A França fez acordo com os líderes, os chefes africanos, mas isso não quer dizer que a tribo aceitou. Mas como o chefe fez o acordo, ele era o líder da tribo, o acordo foi firmado. Quando a França foi tomar posse das terras, muitas dessas tribos entraram em conflito, ou seja, elas guerrearam, porque elas não aceitavam essa invasão. Mas a terra já era de acordo, porque o seu líder havia feito. Contrapartida, tinha os alemães também que queriam se apoderar dessas terras, mas os alemães não tinham acordo com os chefes das tribos africanas. Então, era realmente tomar posse, guerrear. Holanda ocupou o território de Gana e permaneceu até 1871 sob seu domínio, mas vendeu a posse para os ingleses. Através de investidores privados, holandeses começaram a explorar o território do Congo. No entanto, foi na África do Sul que os holandeses permaneceram mais tempo. Então, eles dominaram Gana, Congo e África do Sul. Mas não ficou sob o domínio por muito tempo. Gana, ele vendeu o território. Congo, ele começou a explorar. E África do Sul, foi o que ele ficou por mais tempo, mas depois o território foi dominado. A Itália conquistou os territórios da Eritreia, parte da Somália e da Líbia, mas o seu principal objetivo era conquistar o mundo. Conseguiu? Não. Não conseguiu porque não tinha conhecimentos náuticos, não tinha força política e não tinha grandes forças militares. A Alemanha queria garantir seu quinhão de mercados na África, ou seja, queria ter o domínio maior na África. Após a unificação do seu território, qualquer decisão europeia tinha que passar pelo chefe Otto von Bismarck, teria que passar por ele que deveria decidir o que ia acontecer, dava a voz final. Como já havia muitos litígios por fronteiras entre as potências europeias, Bismarck convida os representantes das principais potências coloniais para discutir os rumos da ocupação africana. Este evento seria conhecido como a Conferência de Berlim, que a gente já viu que foi um encontro para eles dividirem o território igualmente entre todos. A Alemanha ocupou os territórios correspondentes da Tanzânia, Namíbia e Camarões. Então, aqui na imagem, podemos perceber que os países europeus que colonizaram a África, de vermelho nós temos a França. Então, você consegue identificar quais foram os países colonizados pela França. Segundo lugar, nós temos de roxo Inglaterra. Nós temos de rosa mais escuro a Alemanha, rosa Portugal,
verde, Espanha, o rosa mais claro, Bélgica, laranja, Itália e de amarelo, países independentes, que são os países independentes, aqueles que não tiveram grande influência europeia. Então, você percebe que o continente africano, tirando a Etiópia e o Egito e a Libéria, que foram 3 países, você percebe que o continente africano ele foi de total dominância europeia. E chegamos ao fim da nossa aula, a primeira dessa semana, onde no decorrer vocês deveriam ter feito anotações que acharam necessárias e importantes para desenvolver o mapa mental que deverão enviar no CLES. Caso tenham alguma dúvida, podem tirar lá no CLES, estarei à disposição de vocês. Até a próxima aula e tchau!